E agora, antes de passar as perguntas, aquela pergunta clássica que a gente sempre faz, as perguntas do teletertuliano, né? A gente sempre faz uma pergunta que é: qual a motivação que você teve para escrever o verbete, esse tema, uma vez que a gente conhece a sua filha, ela é um doce de criança, qual é a motivação que você teve para escrever esse verbete? Então, a principal motivação que me levou a escrever esse verbete foi as vivências que eu tive como estagiária de psicologia, na clínica, onde eu peguei algumas crianças e famílias que tinham como diagnóstico do transtorno desafiador opositivo. E, devido a isso, eu comecei a estudar mais para a terapia mesmo, e eu comecei a fazer vínculos óbvios com os réus, né, que a gente já conhece muito bem, né, que a gente estuda, e eu levei mais a fundo esse estudo dentro da conscienciologia e acabei escrevendo esse verbete. Né? Então, vou tentar passar aí o máximo da experiência que eu tive com algumas crianças, né, dentro da clínica. E também, essas crianças desafiadoras, a gente pegou alguns casos na dinâmica parapsíquica que tem aqui no CAEC. Isso, algum tempo atrás, apareceu 2 crianças do Conselho Tutelar, que chegou até o CAEC, e a gente conseguiu esclarecer alguns pontos de assédio para essa criança. Essas crianças tinham em torno de 12, 13 anos, eram 2 irmãos, né? Isso me chamou muita atenção, porque ficou bem diferenciado o público-alvo que a gente assistia na dinâmica desses 2. Né? Então, eles ficaram uma temporada de mais ou menos 1 mês só, e nunca mais apareceram, mas a gente conseguiu imprimir algumas ideias da conscienciologia, tanto para esses jovens quanto para o pai, que trouxe eles pensando em alguma terapia além da convencional que eles já tinham experimentado, né? Que era no caso da psicologia, da própria psiquiatria. Né? Então, ele tentou aí colocar ou imprimir questões energéticas da multidimensionalidade. Então, achei muito interessante essa casuística. Muito interessante mesmo. Em 1 mês, já deu para vocês perceberem a diferença nessas 2 crianças, nesses 2 adolescentes? Olha, Rosa, das situações que a gente viu dentro aqui do CAEC, sim, algumas coisas sim, principalmente a diminuição da irritação através do trabalho com as energias. Mas eu não tenho dados suficientes porque foi um tempo muito pequeno, né? E o acompanhamento era só final de semana, então não tenho base para dizer isso, né? É muito pouco tempo, né? Mas questões assim de desassédio, o que eu posso dizer é que teve desassédio, porque isso a gente consegue, né, mensurar dentro do trabalho energético junto com a criança, né? Devido a gente, eu percebo, né, através da clarividência, através das energias, que as consciências realmente foram encaminhadas, algumas, né, que estavam envolvidas nesse processo. E isso eu acho que já é muito rico, né? Já dá um alívio para essa família de um certo ponto. E a tendência é melhorar, né? A tendência é desvincular. A verbetógrafa poderia, por gentileza, explicar como que trabalhou com as energias com as crianças e como explicou para as crianças como isso funciona? No início da tertúlia eu comentei que a gente pegou crianças, né, que tinham quadros de desafiador, né, desse transtorno, dentro da dinâmica parapsíquica das crianças e adolescentes aqui realizadas no CAEC. Eram 2 crianças, uma idade entre 12 a 13 anos, mais ou menos, e elas ficaram conosco muito pouco tempo, mas aproximadamente 1 mês. E como nós trabalhamos? Então, eu estava junto com outro professor da parapercepciologia e nós ficamos integralmente com elas. Então, o que seria isso? Acompanhamos, eles vinham de manhã. Primeiro, a gente conheceu, tentou ao máximo criar um vínculo de empatia. Essas crianças começaram a se posicionar ou se abrir com os problemas que elas vinham tendo. Eram inúmeros problemas sociais, educacionais, familiares. E, com isso, a gente foi tendo um diálogo franco, como se fosse aos moldes de um amigo, colega. Né? No caso aqui, não vou expor, né? Então, a gente fez essas conversas, começamos a explicar alguns aspectos da energia para esse jovem, que já tinha em torno de 12 anos. Andamos muito na natureza, porque isso dá uma soltura energética, emocional, psicológica. Sempre na natureza a gente conversava, sentava na grama, né? Então, principalmente porque eles gostavam disso.
E no decorrer das conversas, quando estava muito pesado e a gente sentia, a gente já ia para o meio das flores e falava, olha, cara, senta aqui, né? Fazia nessa linguagem que ele usava, para a gente não ser nem ficar maior ou menor, né, nesse sentido, mas ficar ombro a ombro. E eles tinham muita percepção energética, tá? Então, com isso, a gente começou a trabalhar, falar do estado vibracional, ver o que eles achavam disso, se era possível a gente trabalhar com eles, isso. A gente pediu essa permissão, né? E eles toparam. E, com isso, a gente foi trabalhando o estado vibracional conjunto. Ou seja, eu realizava o estado vibracional, ele testava e falava para mim sobre as minhas energias. E depois eu fui fazer com ele. Então, fiz essa interação. Ele me avaliando e eu avaliando o outro, né? E aí eu fui fazendo isso, a gente identificou, ele mesmo identificou alguns bloqueios energéticos, né? E fomos trabalhando paulatinamente isso com eles. Depois a gente foi juntando esses 2 garotos com os demais que estavam no grupo da dinâmica. Eles tiveram uma boa interação. E o mais interessante, que para mim foi muito didático, é de ver a questão do encaminhamento de consciências. Para mim ficou muito nítido. Então, quando eu fazia o acoplamento com esses meninos e fazia assimilação, né, interfusão das energias, com o estado vibracional, com qualquer outra técnica. Na dinâmica. Na dinâmica. Mas isso que eu estou falando, eu fazia na natureza, principalmente, eu tive essa repercussão. Eu percebi as consciências mais doentias com eles, e ao mesmo tempo, claro, a atuação era muito mais ativa da minha parte, no sentido que eu sabia que tinha que fazer ali uma desconexão de consciências, né? E então exigiu, né? E eu vi assim a segurança que o preceptor ou educador tem que ter nesses momentos, porque a consciência não era pouca coisa, assim, no sentido de vem muito assim para quem está como acoplador os pensamentos óbvios, a gente já sabe disso, né? Esses pensamentos negativistas da consciência, e são assim um padrão bem nosográfico, né? Então exige uma persistência maior para você acoplar mais profundamente com essa criança. Chegou num ponto em que a gente repetiu várias vezes, fizemos arco-voltaico, as consciências aparentemente foram encaminhadas, né, dentro da... E essa criança já melhorou, assim, foi muito interessante, assim, fisicamente. Então, dava para ver, desde a pele, sorriso, leveza. Então, eles notaram isso. E com o grupo, daí quando eles se juntaram ao grupo, né, que no caso antes era da dinâmica, né, já deu para ver a interação melhorada, alguns aspectos assim, né. Então isso foi bem interessante. Essa pergunta agora, de alguma maneira você já falou, mas eu acho que é importante, ela é bem importante, acho que é bom falar, se você puder, mais um pouco. Na Pensenologia, página 19, o holopensene pessoal da criança desafiadora é um traço paragenético ou se desenvolve em contato com o holopensene da família responsável pelo infante que não lhe dá limites? Eu vejo que tem os 2 casos, tá? Eu vou responder o primeiro. No caso genético, alguns casos ou alguns pesquisadores, eu peguei a dissertação de mestrado da professora Viviane Ribeiro e comenta que a maioria dos casos com crianças desafiadoras, os pais não estão presentes, de alguma maneira, na fase de desenvolvimento dessa criança. Então, ou seja, dentro desses infantes, faltou a questão do afeto, em muitos dos casos, que seria o afeto. As condições básicas, né, de afeição. Então, desde a primeira infância dela. Em muitos casos de abandono dessa criança, ou seja, deixa para os cuidados de terceiro. Quando eu falo terceiro, pode ser qualquer outra pessoa que não seja os pais, ou também instituições. Creche, deixa muito tempo, né? Às vezes fica horas dentro dessa creche, sem o contato. Então, dentro disso, foi pesquisado e visto a importância do elo familiar e dessa questão do afeto familiar e educação familiar com repercussões no comportamento infantil. Então, crianças que têm essa dificuldade de receber o afeto, elas tendem a ficar mais agressivas, porque é uma maneira delas expressarem que elas estão precisando de algo ou de alguém, que é um simbolismo para elas, né, uma expressão para elas, e que dependendo, o que acontece? Quando elas respondem de uma maneira agressiva, inicialmente essa agressão são pequenos atos, ok? Ela ainda não fez questões agressivas muito profundas, né? Então são pequenas birras, teimosias ou comportamentos de bater num colega, né?
E quando o pai, mesmo assim, não vincula essa criança, ou ele não orienta essa criança, ou não concentra sua atenção nela, a criança, a tendência é aumentar esse comportamento negativo, né? Porque ela não está saciando, né? Ela não está conseguindo demonstrar que ela tem algo errado dentro dela, né? Então, o que a gente vê é um mecanismo, um ciclo vicioso bem negativo. Quanto mais a criança reage negativamente, o pai, por sua vez, também responde de uma forma negativa, que seria, muitas vezes leva a comportamentos também agressivos, que a gente vê muito, no caso, bater na criança, isolar ela do meio social, surras. Então, não há uma comunicação assertiva entre pai e filho, e sim comunicação agressiva entre pais e filhos, que é bem diferente, né? Então, com isso, cada vez mais vai aumentando o ciclo de agressividade. Então, é isso que é muito comum nesses jovens, né? Crianças e jovens que se demonstram desafiadores, né? Esse é o primeiro aspecto. Também é visto que famílias com condições socioeconômicas menores tendem, normalmente, a ter algum dos filhos com essas características. Aí, alguns pesquisadores comentam o porquê disso. Porque eles precisam, os pais, no caso, né, eles trabalham muito mais, né, para receber, né, o salário. Diante disso, deixam os filhos em instituições, creches, não fazem um acompanhamento adequado da criança, tanto no colégio, na creche, assim por diante, e o afeto é diminuído, devido à própria correria de tentar, né, assim, ganhar o dinheiro, e também porque muitos desses pais também foram tratados de uma maneira agressiva, né? Então, eles acabam, e muitos deles têm problemas com alcoolismo, drogas, devido a inúmeros fatores de estresse e também dificuldade socioeconômica, dificuldades afetivas. Então, viram, né, um caldeirão, né, de aspectos sociais, culturais negativos, e que vai se replicando dentro dessa educação infantil. Sem esquecer que o pai de classe média para mais alta tem recursos financeiros para levar o filho para psicólogo, psiquiatra, Sim, e a família mais carente não tem, né? Agora, mas Rosa, por isso que essa estatística às vezes pode ser eu vejo mascarada. Assim que tem alguns pesquisadores que falam que é meio mascarada mesmo essas pesquisas, né? Porque hoje, vendo em clínica de psicologia, tem muitos jovens com questões financeiras, né, de alto padrão. E o que a gente está vendo hoje? Que existe uma educação que não é colocado limites para a criança. Então, ela tem várias condições. Então, ela tem condição financeira, tem várias possibilidades de conseguir várias coisas. Tudo que ele quer, ele consegue, que é o reizinho, né, que a gente fala, que tem a síndrome do reizinho, né? Então, tudo que ele pensa, que ele deseja, ele tem, está na mão. E isso também dificulta, porque isso não é afeto. Então, os pais dessas condições socioeconômicas mais elevadas, eles estão associando afeto com dar algo em dinheiro, e não a presença deles, né? E então também vira um ciclo patológico diferente da outra classe, porém com sintomas similares. Então, não adianta, simplesmente, eu já vi casos em que pega a criança com problema e leva no consultório de psicologia. Não resolve. Não resolve, porque o problema... ameniza, né, claro, 50% do problema está na criança, mas 50% está no sujeito que deixou a criança, que é o pai ou a mãe, né? E a maior dificuldade hoje do psicólogo é trazer o quê? Os pais para dentro da sessão. Então, no momento que eu faço com a criança converso, né? E, óbvio, toda criança que vai ou que chega até a gente, né? No caso da psicologia, a grande parte está no problema da dinâmica familiar, né? E para trazer os pais na sessão, para falar sobre essa dinâmica familiar, é um dos maiores problemas, porque a criança, ela simplesmente relata o que acontece com ela, né? E a frustração dela, né? Esse desespero íntimo pela busca incessante de um afeto, né, que muitas vezes é inconsciente dele, né? E que, com o passar do tempo, a gente vai fazendo vários recortes e vê, opa, isso aqui, a base está no processo familiar, né? Então, ele vai formando, devido a essa carência, né, afetiva, ele vai transpondo isso para as demais relações que ele vai tendo ao longo do seu desenvolvimento.
E aí a gente vai ter um adulto quase tirano, né? Então, aquele que não desenvolveu afeto na tenridade, acaba não tendo empatia nas outras fases dele, né? Então, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de se entregar, se abrir, de confiar, de se expressar e assim por diante. Então, podendo aí dar margens às inúmeras psicopatologias. Então, eu vejo que é muito sério a gente ver essa questão da psicoeducação, né, que a gente fala, dentro da dinâmica familiar. E desculpa, só para responder, quanto à questão paragenética, que é uma outra abordagem que a gente deve avaliar, é quando a gente vê, através de fatos, que a dinâmica familiar do pai, mãe e responsáveis, elas estão adequadas, eles estão, digamos, se esforçando ou tentando manter laços de harmonia, de afeto, né, de cognição, né, com a criança, porém, mesmo com esse ambiente equilibrado, a criança denota traços ali mais negativos, né, mais pessimistas, comportamentos disfuncionais, que às vezes os pais não sabem de onde que vem aquilo. Teve casos em que eu vi que ele fala, mas de onde veio? Como que surgiu? Se nós não somos assim, né? Então, isso é bem interessante. E aí a gente pode analisar um fator, o que é uma herança, a criança tem uma herança dela mesma de vidas passadas, né? E que pode ser aí uma consréu. Porém, trabalhando os pais no sentido de aumentar a compreensão deles perante esse traço da criança, né? Vendo que, independente do que isso não é um traço deles necessariamente, que eles estão ajudando, né? Estão mantendo essa harmonia e equilíbrio nesse ambiente, e eles compreendendo de fato tal situação, eles conseguem implantar pouco a pouco algumas rotinas, hábitos, disciplinas, que vai ajudar esse infante, no caso, com os réus, a adquirir pelo menos algumas neocondutas, ou alguns valores mais éticos, pelo menos, né? E quem sabe aí evoluir para cosmoéticos. Então, eu vejo que esses dois casos, a gente está trabalhando sempre junto, né? Mas é mais importante estar baseado em fatos. A gente tem que ver assim, como realmente é o histórico da criança e da família. Não sei se você já viu aquele programa Super Nanny. Sim. Já viu? Muito. Aquele programa, ela mostra isso. Ela reeduca as crianças, mas ela reeduca os pais a reeducarem as crianças, né? É. E teve uma cena, eu vejo algumas vezes, teve uma cena que eu fiquei, pela minha avaliação, ela fez um desassédio com a criança. Sabe aquela criança que falava para o pai colocar sentado, né? A criança batia, respondia, xingava, fazia de tudo e não ficava sentada. E ela, de trás, né, como amparadora, falava para o pai, bota ele sentado. E aí o pai ia lá insistir, e a criança fazia aquele auê todo. Aí deu um corte assim na cena e apareceu a criança conseguindo ficar sentada ali. Daquele momento para frente, a criança mudou. A criança era amigável. Eu falei assim, gente, ninguém ali sabe o que é assédio. Mas eles acabaram de fazer um grande desassédio ali. Posso fazer um estudo de caso? Sim, pode. Aproveitando que a gente tem tempo, né? Eu peguei um livro aqui, pessoal, para a gente discutir e debater essas regras e limites na prática, tá? Então, a gente vai sair um pouquinho da teoria e vai pegar estudos de caso. Pode ser, Rosa? Pode. O nome do livro é Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes, Aportes Técnicos, né? Dos autores Bunge, Gomar e Mandio, tá? Quem quiser, depois a gente passa mais informações sobre o livro. É bem curta, tá? O estudo de caso, só para a gente pensar. Mônica, todos os nomes são fictícios, tá? Então não tem problema. Mônica é a mãe de Matias, uma criança de 5 anos de idade. Tudo começou há um mês. No caso aqui é o relato pessoal, tá? Fui pegar ele ao meio-dia no jardim e na esquina passamos pela porta de uma vendinha. Matias me pediu um alfajor, mas eu falei que não, porque íamos almoçar em casa. Então, ele se jogou no chão e começou a gritar que queria o alfajor. Ainda por cima, estava do lado de um ponto de ônibus, e as mães de todos os coleguinhas olhavam para mim horrorizadas. Eu não sabia o que fazer. Pedi que levantasse, mas ele insistia que comprasse o alfajor. No final, venceu por cansaço, e acabei comprando. Enquanto dava para ele, secou as lágrimas e ficou tranquilo. Calma. Comportamento problema. Se joga no chão na frente da vendinha, concordam? Então, esse é o problema que a criança demonstrou.
Reforço positivo do comportamento problema. No caso, a mãe reforçou, né? Comprou o alfajor. Sim. Resultado, a criança aprende que com o escândalo pode obter o que quer. Esse caso, eu peguei um idêntico, e é muito comum na clínica. E o que acontece? A mãe relatou o quê? Que no momento em que a criança tinha aqueles ataques, né? De se jogar no chão, aqueles escândalos, ela se preocupava com a autoimagem dela. No sentido de, todos estão olhando para mim. Aqui a gente viu o relato, né? Todos olhando horrorizados, né? Então ela se sentiu o quê? Culpada. Por que a criança estava assim? O que ela tinha que fazer algo, né? Para aquela criança não chorar. Por quê? Ela se achava culpada daquele processo, né? Que a criança estava fazendo, né? Agindo. E com isso ela tentava aliviar o mais rápido possível para que ninguém mais percebesse o escândalo. E com isso, sim, ela reforçava um condicionamento da criança ou um comportamento cada vez mais negativo, né? Porém, nesse caso, o que a gente trabalha com a mãe, né? Que é o caso da psicoeducação. A gente trabalha com ela, primeiro, identificar as situações, problemas, que no caso aqui a gente identificou. Segundo, a postura dos pais. Então, nesse caso, tem que dar o limite, ou seja, negar o alfajor. A criança, isso já está verificado assim, em pesquisas, que a criança não permanece mais que 5 minutos, ou no máximo 10 minutos com birra. Então, ela pode se jogar, pode se pernear e você deixa. Não vai ter o alfajor. Não vai. E fica. Ó, tô indo. Não vai. Acabou. A vergonha da mãe vai durar 5 minutos. Eles secam a lágrima e seguem a mãe. Tá? Isso é de um comportamento natural. E eu vejo assim, crianças de 6 anos, elas vão testando esses limites, porque elas não sabem, gente. Elas não nasceram lá, né, sabendo tudo que elas têm que exercer ou fazer da melhor maneira possível. E com isso, a única atitude, uma das únicas atitudes e comportamentos que elas têm é isso, é chorar, gritar, espernear, puxar lá a mãe, né, a roupa e assim por diante. A mãe que está mais lúcida, ou o pai que é, digamos, mais, assim, estão mais, enfim, está mais lúcido mesmo nessa situação, eles têm que ver a situação e colocar o quê? Limites. E na hora, não adianta os pais só depois, quando chegar em casa, falar, ou fazer um sermão, que a gente diz, né? Olha para a criança e fala assim, fulana, é o seguinte, esse jeito que você está fazendo não é evolutivo, você não vai ser desperto, né? Tem pais que é assim. Então eles começam a falar assim, como se fosse um adulto ali, né? Então eles falam, olha, da próxima vez você não vai mais comigo no supermercado, porque você faz comportamentos de irritação, né? Então a criança não entende. Por quê? A criança de 6 a 10 anos, ela é mais imediatista. Então, ela tende a ver o presente. O futuro, para ela, é muito distante. Então, tudo... isso é legal, gente, para a gente criar empatia, primeiro. Você tem que ver que, no caso, o filho está como assistido, correto? Né? Isso é para qualquer um, até para quem não é pai, gente, é educador, né? Então, você tem que criar uma linguagem acessível para aquela consciência, daquele momento. Então, essa linguagem ela não vai ver o futuro da reação dela. Eu tenho que criar uma linguagem que ela entenda agora, aqui e já, nesse momento. Então, não adianta pegar um livro de psicologia, né, e tentar conversar com ela. Não é a idade para isso. Então, ela está precisando de limites práticos, ali, na hora. E, claro, pouco a pouco, paulatinamente, a conversa vai se modificando entre pai, filho, educador e criança, e ela vai criando, sim, sinapses e cognição suficiente para entender várias situações e vários tipos de comportamento que ela pode ali exercer. Lília, tudo bem? Eu vim com muito interesse de compartilhar esse tema, né? É um verbete brilhante, e eu gostaria de trazer uma casuística. Só que eu tenho uma colocação antes de trazer essa causa. É para incentivo, porque eu, como mãe de 2 filhas, entre a idade de 6 a 9 anos, eu gostaria de estar transmitindo uma questão de vivência, que buscar o psicólogo é mais uma questão cultural do que monetária, Rosa. Essas pesquisas de que baixa renda não tem acesso, é mais porque, vamos dizer assim, que o nível cultural ainda das pessoas,
estão em buscar conselhos religiosos, levam benzendeira, fazem algumas outras coisas, aplicam certos tipos de atividades com a criança que tem até mais gasto do que elas forem procurar ajudas especializadas. Então, como eu venho com duas crianças, vamos dizer assim, brilhantes, mas que passaram por processos muito problemáticos e trazem já nas suas questões emocionais arranhões muito sérios de violência familiar, de violência grupal, que é guerras e tudo mais. Eu digo que todos os momentos que eu busquei recurso público para psicóloga, quebrando todos os estigmas de que, não, uma oração leva isso, leva aquilo, para desassédio, porque associa as crianças, como elas são uma esponja energética dentro da casa, e a casa, se ela está em desarmonia, as crianças vão sentir, né? Pelo imediatismo e às vezes pelo parapsiquismo que as crianças nossas têm e elas já estão nascendo assim. Mas a questão é que eu tenho assim, meu caso direto, então fica o incentivo das pessoas quebrar esse protocolo. Levar seus filhos ao psicólogo não significa que seus filhos estão doentes, estão no seu último estágio de recurso. Não, significa que você é saudável. Se você leva seu filho ao psicólogo, você mostra que você tem uma saúde mental de estar orientando bem seus filhos e não buscar qualquer outro tipo. Concordo eu plenamente. concordo também com Mas, isso. Sheila, só para fazer um parênteses, isso até com nós aqui dentro, se a gente for ver, dentro da CCCI. Se você falar assim, vamos fazer consciencioterapia, tem muita gente que foge, né? Então, o que eu vejo, assim, essa cultura, ela é muito importante que você está falando, porque, na verdade, a maneira de a gente enxergar a saúde é que a gente está colocando, né? Então, aquela pessoa que está buscando equilíbrio, ao meu ver, é a mais saudável, né? Porque a gente não é pleno, né? Então isso... Mas, Lili e Sheila, só um instantinho, assim, quando eu falei essa questão do socioeconômica, eu estou me baseando na experiência que eu tenho de vida, que eu cheguei a trabalhar em colégios no Rio, né, em Niterói, que atendia o pessoal da favela, né? E aqui mesmo, com convivência, né, com as pessoas que trabalham em casa, assim, eu vejo que elas não têm nem médico. Se tem algum problema de saúde, não tem nem médico, porque o posto de saúde às vezes está fechado, tá? Então eu acho que existem as duas questões. Tem a questão cultural, que as pessoas não gostam realmente, acham que levar a filha psicóloga está assinando documento de que a criança tem problema, mas tem sim uma questão socioeconômica muito séria. Muito séria. Sim, então, Rosa, o que eu digo assim, minhas filhas ambas estudaram desde sempre em escolas municipais. Quando elas passaram o maior processo de violência delas, de presenciar violência e sofrer violência e estar no caldeirão das dificuldades, que você explanou muito bem, eu fui ter com a psicóloga da escola, que era do município todo tem. Mas eu fiquei implorando muito, implorando é a palavra, para que as minhas filhas fossem mais assistidas. Eu falei, eu sei que tem crianças aqui imperativas, eu falei, mas dá uma olhada, assim, com atenção, falava para o psicólogo, para esse momento, porque é coisa de mãe também, o apelo de que nossos filhos sempre precisam ser os melhores atendidos, mas, olha, ela passou por um processo muito doloroso para ela. E realmente, porque os pais têm que saber, por isso quando os psicólogos tentam trazer os pais para dar informação, eu já estava orientando, porque depois vai repercutir de como ela chorava, a forma como ela desenhava. O desenho era muito ruim, ela desenhava eu estendida no chão, né? De como ela encontrou. E minhas filhas brincavam o tempo todo de socorrista, como elas me viram ser socorridas pelo CIAT, por violência doméstica. Não, eu entendo que você E aí, assim, eu saí sem nenhum recursos. Nunca tive nenhum recursos, nem... Só que a questão é, assim, de você estar batendo a porta desses profissionais que não negam. Mas, Sheila, olha eu só, entendo, eu só que entendo. Eu só estou trazendo a causa. Jogando agora para a criança desafiadora, que é esse verbete. Eu tenho... como lidar com essa criança desafiadora? Porque eu percebi que uma delas, que é muito desafiadora, a B, que é desafiadora, ela tem um comportamento agressivo. E aí a gente vai mais para cima de quem está agredindo, para lidar com ela. Só que depois,
por escuta, comecei a sondar e escutar antes que elas começassem a entrar em conflito. Eu comecei a escutar o que levava elas a sair no braço. E eu percebi que a que não era desafiadora incitava quem era desafiadora a agredir. Então, assim, ela estava... A que agride não tinha tanta culpa assim, porque ela era incitada. A outra falou, me bate que eu gosto, que eu quero, e se vitimizava para mim. Eu peguei esse processo que a A estava fazendo com a B, e só que até hoje, ainda vou levar para casa do psicólogo, mas fica aqui. Essa que é desafiadora parte para agressão, mas a outra incita de uma maneira manipulatória, assim. Como que fica esse processo quando são irmãs e dividem o mesmo quarto, saíram da mesma mãe, mesmo pai, só que estão comigo? O que eu vejo, Sheila, tem que ver se realmente essa criança é desafiadora. Porque existem características assim da criança desafiadora que a gente tem que ver, que é além daquela agressividade considerada, eu vou colocar aqui, normal dentro de algumas faixas etárias, que são pequenas brigas, desentendimentos, né, que não são frequentes ou regulares. O desafiador, ele tem alguns traços mais profundos dessa agressividade e amoralidade. Então, mente, sabe? Agride animais, plantas. Você já vê ou percebe que não tem empatia com demais pessoas, sabe? Ele tenta tirar uma vantagem em cima do outro, já de uma maneira mais ativa. Então, seria um perfil mais assim, correto? Então, não sei se se encaixa. Agora, considerando a questão que você trouxe de agressividade de duas irmãs, existem inúmeros casos assim, tá? De famílias, principalmente irmãos, né? Mais velho, mais novo, né? Que já se pegaram, puxaram o cabelo, né? Então, isso não é considerado ainda uma criança desafiadora, do pouco que você está colocando, tá? Eu vejo que vale a pena verificar com cada uma delas, a questão daí com a psicóloga e tal, a maneira com que elas pensam. O que ativa esse comportamento de brigar, sabe? Dela, o que ela está pensando de maneira disfuncional ou distorcida que ela está reagindo assim. Não sei se está claro. Às vezes a pessoa ela se sente, ela interpreta uma situação de uma forma errada. Às vezes eu vejo elas interpretando cenas de novela. Eu cortei a novela, deixei elas assistindo determinadas novelas. Eu vi isso, achei que elas estavam reprisando cenas de novela. Pode até ser, entendeu, Sheila? Pode ser. Assim, mas o que está ativando ela nesse comportamento? Então, qual é o esquema dela? Que no caso aqui eu estou colocando mais cognitivo-comportamental, né? O que ativa nela? É uma sensação de abandono? É uma sensação de... então, existem alguns modos operantes de cada um de nós, tá? Que às vezes a pessoa fixa aquele padrão e de acordo com uma situação ela reage. Pode reagir com agressão, pode reagir com isolamento. E aí tem que conversar com a criança e ver o que não só a situação de agressão, mas o que aconteceu antes, o que ela pensou da irmã, entendeu? Para ela. E fazer um trabalho nesse sentido, de mais voltado com o pensamento dela. Não sei se compreende, porque se eu pegar só a agressão, é uma reação só. Ok? Eu não estou trabalhando na raiz do problema. Então ali é uma reação do comportamento. Eu tenho que ver a raiz. O que ativa ela a agir num comportamento assim em determinadas situações? Porque em outras situações ela não vai agir assim, correto? Então eu tenho que ver o lado bom dela, correto? Essas habilidades dela e essas habilidades que ainda ela não está conseguindo trabalhar. Que tem algum pensamento aí que ela está fazendo, o que ela está percebendo do mundo, das pessoas, que não está condizente. Por isso que ela está reagindo de forma disfuncional. E aí tem números, sabe? Tem que conversar com a criança, assim, para saber, né? Tem que conversar, aí que venha, né? Mas eu estou dando assim só de uma forma bem genérica, né? Essa questão, né? Tá? Em vez de, eu vejo assim que é importante, sabe, Sheila? Em vez de você já julgar de primeira, não, essa X está cutucando a outra, e a Y está reagindo. Cuidado, porque as duas, assim, têm pensamentos diferentes, tá? E que uma na outra, às vezes, está, que nem eu conversando com a Rosa, eu posso estar acionando, estou dando exemplo, estou acionando um esquema, faz de conta nela, disfuncional, errado.
E ela vai reagir de uma forma, entendeu? Olivia. Aí a outra faz... Então tem que ver essa assertividade na comunicação. E trabalha-se sozinha. Primeiro uma, né? Trabalha lá com uma, depois trabalha com a outra. Depois, vendo o pensamento dessas duas, aí sim a gente junta, aí vê a família, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Mas assim, julgar de pronto, eu acho bem difícil. Eu ia perguntar sobre a cariação com as duas pessoas. Se na idade era... Porque a cariação é bom, né? Você está... Assim? Ao invés de você pressupor o que está acontecendo, você vai lá, junta todo mundo e conversa. Excelente. Mas na idade delas, Quantos é bom? anos é, Sheila? Ah, já dá Acho para que já fazer dá pra isso. fazer, né? Então, é claro, eu estou falando aqui só do comportamento que você falou, né? Isso que a Rosa está colocando é o limite, que é a educação. Então, em vez de claro, em vez de você falar, julgar as ações, entendeu, né? Colocar X está fazendo isso e Y está fazendo isso, é juntar as duas, que é no sentido que a Rosa falou de acariação, junta e fala, o que aconteceu? Né? As duas vão falar. Tem dois pontos de vista, você é um mediador. Você não pode defender nenhuma e nem outra, porque as duas estão erradas. Você não pode falar, essa coitadinha, essa não. Porque aí o esquema negativo vem com tudo, de ambas, né? E cria rivalidade. É o contrário, é dizer as duas estão erradas e aplicar algo para limitar esse comportamento que está negativo, bem prático. Exemplo, vão para o quarto, as duas vão ficar 3 horas, vai ficar, sei lá, tantos minutos ou 1 hora, vocês vão ficar só estudando as duas juntas no quarto e tal. Isso não é castigo, isso é uma regra, um limite, né? Que não chega a ser um castigo violento, entende, né? Como bater ou como... Então a criança ela vai o quê? Compreendendo que aquela atitude não é correta e que com aquela atitude ela vai ter uma consequência. E é uma consequência negativa, porque ela perdeu algo, né? Nesse sentido. E assim vai. Aí você vai tentando ver, vai tentando alinhar essa comunicação, né? Ou outra forma de limite, principalmente crianças acima de 7, 8 anos, que nem videogame. Tira o videogame naquele momento. Ou tira tal coisa nesse momento. Por que disso, gente? Porque a criança, como é imediatista, se você falar assim, você não vai sair esse ano de casa. Gente, impossível. Tem pais que falam isso eu já ouvi. Entendeu? Ou vai ficar 1 mês em casa. Não dá certo. A gente sempre está saindo. Não dá esse limite. Então tem que ser limites, primeiro, que ele goste de algo. No caso, o videogame, né? Você sabe que ele gosta. Então, fez algo errado, 1 semana sem videogame. Por causa do seu comportamento. Aí você explica. Porque fez isso e lesionou. Tudo bem, mas você tirou. Ele vai entender primeiro a tirada de algo que ele gosta muito. Depois ele associa com, o que eu fez isso e consequência da isso. Não sei se ficou claro, Sheila. Lília. E isso é bem importante, sabe, os pais. O que eu vejo dos pais? Essa dificuldade de retirar algo. Porque eles se sentem frustrados. Porque eles veem a criança triste. E a tendência é não persistir no limite. A tendência é ceder. E quando ele cede, a criança já não sabe mais se aquilo que ela está fazendo, que a atitude que ela fez de comportamento é bom ou ruim. E ela cada vez vai fazer mais. Se a pessoa... Então, os pais têm que se posicionar muito com os seus princípios. Que é a regra da casa ou da dinâmica familiar. Tem que estar muito claro isso para a criança. O que fazer aqui dentro? Tem que ter clareza. Se a gente não tiver claro, porque eu vejo assim pais com boa intenção tentando só se comunicar e não dar limites. Então, no caso, faz de conta, tá? Brigou, até chega e chama, que faz a cariação, né? Que a Rosa falou. Eles falam, meninos, meus amores, se vocês brigarem assim, o que vai ser de nós, né? Olha que feio, fulano está fazendo isso. Elas não entendem pela idade, de 6 a 10 anos. Né? Então, por isso que o limite ele é necessário, além da conversa franca. Mas o limite é necessário, porque ele precisa de regras nesse estágio. E é interessante outro fato. Em entrevistas realizadas com jovens, eles falam, quando não tem regras, que eles gostariam que tivesse regras em casa. Isso é muito interessante. Então, nós precisamos de regras numa fase de desenvolvimento humano. Isso é natural.
Só que ao mesmo tempo que nós precisamos, nós também lutamos com elas. Contra, né? A gente reluta, faz, porque isso é necessário pela própria formação, né? Desse conhecimento, da própria ética, né? Da elaboração, da cognição e assim por diante, né? Mas é necessário a implantação de regras. A gente vê isso desde o animal, gente. Da etologia, né? Que é o estudo do comportamento. Claro, estou fazendo aqui só um exemplo, né? Não tô... Mas assim, se você for ver, se você pegar um animal, é a mesma coisa. Se você não deixar claras as regras da casa, o que ele faz? Come tudo, faz xixi por onde, né? Faz... Isso é o instinto dele. Então, por isso que tem que ter o quê? Uma educação. Então, tudo nosso tem alguns procedimentos, né? Educacionais que são necessários.